A magnitude do problema do consumo excessivo de drogas é tão grave que atualmente é considerado um problema de saúde pública no nosso país e não só. Além disso, o consumo de drogas pode causar fatores agravantes para a nossa saúde, como é o caso de complicações neurológicas. E é sobre este assunto que vamos falar hoje no programa Saúde e Vida. Celebrou-se no dia 26 de junho o Dia Internacional de Combate a Drogas e vamos ver na reportagem a seguir algumas atividades realizadas neste dia no âmbito das celebrações. Por um momento a minha família disse: "Epa, vamos lavar as mãos." Numa primeira fase, estudando ainda com os meus 15 anos de idade, estudando ainda na escola, frequentando ainda o ensino secundário, eu conheci a Suruma. E ao longo do tempo fui conhecendo novas amizades que me levaram a encontrar uma outra droga, um outro tipo de droga, que é a heroína. Quando conheci da heroína, comecei a consumir, mas sem saber que estava entrando num poço sem saída praticamente. O consumo de drogas foi tema de palestra na Escola Primária Ana Mogas, na cidade da Matola, onde decorreram as cerimônias centrais de celebração do Dia Internacional de Luta contra o Tráfico e Consumo de Drogas na província de Maputo. A heroína fez com que eu tornasse a minha vida quase impossível. Em que sentido? Furtos, deslocação, não tinha enquadramento na sociedade, a minha família não tinha uma boa relação com a minha família e todos aqueles amigos que um dia eu tive fugiram-me. O evento foi organizado pelo Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Maputo como forma de reflexão desta data a 26 de junho. Neste primeiro semestre, nós atingimos cerca de 35 mil pessoas que fomos tentando sensibilizar. E temos agora a parceria da Remar, da Associação Vive, mas agora temos uma outra parceria com uma associação Agadia, e que está por acaso sediada aqui no nosso gabinete. A cerimônia contou com a participação de membros do governo provincial, membros da sociedade civil, alunos, pais e encarregados de educação. Na ocasião, o governador da província de Maputo, Raimundo Diomba, falou de educação como um dos elementos-chave para o combate e prevenção do consumo de drogas. Havendo educação, pessoas estudando, descobrindo o mal e o bem, nunca pode estar no mundo de droga, porque vão poder aplicar o seu conhecimento para fazer o bem para a família, para o país, para o mundo. Para além de trabalhar em palestras de sensibilização nas escolas e comunidades, o Gabinete Provincial de Combate à Droga trabalha com associações que fazem a desintoxicação e prestam ajuda a tóxico-dependentes. Uma delas é a Agadia, que desde o início das suas atividades, em dezembro de 2018, já recuperou cerca de 300 jovens. Alguns casos são parentes que aparecem a reclamarem sobre a situação dos filhos. Então nós damos uma terapia à família como conseguir convencer o seu próprio filho. Porque não é fácil de um dia para o outro dizer a um dependente: olha, vou lhe fazer o tratamento. Então nós aconselhamos a família a ser mais unida ao seu próprio filho, dar mais carinho, porque o que acontece com muitos pais, quando o filho é dependente, a maior parte dos pais enxutam de casa. Porque este filho já rouba, este filho já destrói em casa, esse filho já praticamente essa família encontra-se doente. E como tudo que inicia tem o seu fim, hoje Osório trabalha na Associação Agadia e presta apoio para jovens que, tal como ele, mergulharam no mundo das drogas e deixa uma mensagem especial. Tome uma decisão. A primeira coisa que tu tens de fazer na tua vida é tomar uma decisão. Sem uma tomada de decisão, não é possível tu alcançar essa situação. Diga para ti: droga, chega, porque isto está-me a fazer mal. Droga, chega,
porque vais me destruir, estás a destruir a minha vida, estás a me tirar o futuro. Segundo o relatório anual sobre a evolução do tráfico e consumo ilícito de drogas em Moçambique, foram atendidos no ano de 2017 10.120 pacientes, dos quais 2.429 internados. Deste grupo, 81% são homens e 19% mulheres. Donza wanango, donza. Pacama, 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 pacama. Bom, querido amigo telespectador, estamos hoje a falar sobre as afecções neurológicas causadas pelo consumo de drogas. E recebemos hoje no programa Saúde e Vida a doutora Nashan Arroz, é médica neurologista no Hospital Central de Maputo e é quem vai conversar conosco hoje e vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia, obrigada. Olá, caros telespectadores, obrigada pela oportunidade. Bom, doutora Nashan, o que acontece com o cérebro humano ou o que acontece com o sistema nervoso quando a pessoa consome drogas por excesso? Ok. O cérebro, quando a pessoa consome drogas em excesso, existem mecanismos. Existem relacionados ao tipo de drogas que são consumidas. Então, existem as drogas que são estimulantes cerebrais, as depressoras cerebrais, as psicogénicas ou alucinógenas. Então, estas drogas, em cada tipo de droga consumida tem um tipo de reação a nível cerebral. Por exemplo, os estimulantes cerebrais, que são a classe da cocaína, da cafeína, anfetamina, elas vão estimular o sistema nervoso central e vão libertar substâncias ativas e que fazem com que o cérebro fique muito ativo, fica hiperativo. O doente ou a pessoa que consome a droga, sim, fica hiperativa, fica fora do normal, super excitada. Então, e tem as depressoras, em que nós consumimos e o cérebro inibe a produção dos estimulantes, em que isto também depende do tipo de depressora cerebral. Eles vão causar, por exemplo, os benzodiazepínicos, as diazepams, eles causam a depressão do sistema nervoso central. O doente ou o tóxico fica muito monótono, muito calmo, com caráter de depressão e sem muita atividade. E as alucinógenas são, geralmente nós temos drogas alucinógenas que são a cannabis, vulgo a suruma, temos o LSD, são essas drogas, o ecstasy, são essas drogas que vão fazer com que o doente tenha uma miscelânea de sintomas, em que ele deprime e estimula. É um comportamento anormal, em que o cérebro não controla o mecanismo e o doente, o toxicodependente, fica sem saber como agir e fica muito confuso. Por isso que está aquela sensação de alucinação. Certo. E dentre as complicações neurológicas causadas pelo consumo de drogas, a mais famosa ou a que mais conhecemos é a overdose e é conhecida e considerada como uma emergência médica. O que acontece quando a pessoa tem overdose? O que é a overdose? Ok. Overdose não é uma complicação neurológica. É um excesso de toma ou de consumo da droga. Quando o organismo já está saturado, ele tem aquelas reações adversas em que o doente fica muito, o toxicodependente neste caso, fica muito agitado, ou então fica muito inibido, ou então fica com muita confusão. Quando chega a este nível, nós temos que agir neste contexto de o toxicodependente tem que parar de consumir aquela droga, porque após isso tem aquela fase de agressão, descontrolo, e o toxicodependente fica fora de si, porque já está, a overdose é a intolerância, a droga já está não está tão avançado no nosso organismo, principalmente no sistema nervoso central, que já não se percebe como reagir. O toxicodependente fica mesmo muito
mal, num estado muito mal. Certo. E qual é o acompanhamento que se dá a pessoas que tiveram problemas ou complicações neurológicas causadas pelo consumo de drogas? Ok. Existem vários acompanhamentos. E também uma das drogas que eu não mencionei é o álcool. Sim. O álcool é uma droga que causa... é um estimulante também cerebral, mas que tem caráter depois depressor. Porque o álcool ele tem a capacidade de causar atrofia cerebral, causar lesões cerebrais. O excesso de álcool, a overdose, provoca convulsões, provoca amnésias. Então, neste contexto, nós temos que prestar atenção, porque depende em que estágio o doente chega-nos, o toxicodependente chega ao hospital para nós podermos ajudar. Se for uma overdose causada por cocaína, por álcool, por uso excessivo de benzodiazepínicos, então cada tipo de substância ingerida e que causa overdose, nós temos uma maneira de agir. Uma maneira específica. E depois, há doentes que chegam com alteração de comportamento. Estão super agitados, temos que dar calmantes para eles ficarem um pouco mais calmos, para podermos agir. E quando o doente está com coma alcoólico, vamos dar a medicação. Existe várias, existe medicação endovenosa, são os primeiros socorros que nós prestamos. Só indo ao hospital para nós fazermos, porque tem diversas. E a cocaína, nós, feliz ou infelizmente, ainda não conseguimos dosear o nível logo nas urgências, mas com o tempo nós conseguimos fazer as análises e descobrir. Então, a ideia é dar um calmante para o toxicodependente ficar mais calmo e ficar naquele período de tolerância, abstinência, para podermos... e um dos acompanhamentos que nós temos é também psiquiátrico, porque chega uma fase em que o doente já tem psicose, já tem alterações, para além das neurológicas, em que tem defeitos mesmo, o doente pode ficar em coma, o doente pode ter um coma não reversível, pode ter por causa do excesso das drogas estimulantes, pode ter uma lesão cerebral, pode ter um AVC secundário ao uso de drogas. Não, existem várias abordagens, mas realmente nós ajudamos, nós temos que fazer alguma coisa. Certo, e cada caso é um caso. É um caso, sim, cada tipo de droga consumida. Mas a primeira coisa realmente que todos nós fazemos é retirar ou fazer com que o toxicodependente não se drogue mais, para podermos entrar no serviço de reabilitação e segmento. Certo. Existe chance de cura para um paciente que é toxicodependente e que desenvolveu uma complicação neurológica por causa do consumo de drogas? Ok. Chance de cura sempre há de haver, em algum momento, se nós conseguirmos ficar com o doente ou toxicodependente numa fase mais precoce, uma fase mais rápida, não é? Porque se tiver um AVC e uma lesão neurológica que tem manifestações focais, tem dificuldade na fala, já tem dificuldade em movimentar-se, tem as hemiparésias, e estes doentes ainda temos que ficar com mais tempo para reabilitar e tratar. E depois, se os doentes estiverem em coma, há comas que são irreversíveis, há comas que são reversíveis. O coma alcoólico pode ser reversível. Então, tem uma fase em que o toxicodependente, principalmente quando usa álcool, um alcoolismo crônico, eles têm lesões cerebrais que têm encefalopatias. O que são encefalopatias? Encefalopatias são lesões cerebrais em que o cérebro não tem muito suprimento sanguíneo, está com uma dificuldade em manter a memória, ele tem problemas em recordar-se das coisas e tem a atrofia cerebral. Atrofia é quando o cérebro fica mais pequenino, não é? Por causa E depois tem também a dificuldade em andar, nós chamamos de ataxias cerebrais, e o doente fica com marcha meio desequilibrada, né? Posso dizer vulgarmente, ataxias, e aquela marcha desequilibrada, o doente tem que tremer um pouco mais. Nestas fases, realmente é um pouco difícil controlar, porque já estamos numa fase muito avançada. Podemos controlar para o doente ficar mais concentrado, mais calmo, damos medicação para diminuir as ataxias, os desequilíbrios. Isto é uma fase mais prolongada, mas quando é mais precoce, com acompanhamento neurológico, psicológico, psiquiátricos e retirada das drogas, claro, nós temos tido bons resultados e
doente toma Então, migraria. existe mesmo uma interligação entre a neurologia e a psicologia no sentido de tratar e curar este doente? Sim. Como nós dissemos, é um trabalho em equipe que tem que ser feito entre realmente os doentes quando chegam com toxicodependentes, com alterações ou com overdose, como a Mércia disse, geralmente eles estão com alterações. E se não tem defeito motor ou não se descobriu que tem uma lesão ainda neurológica, eles vão à psiquiatria, porque temos que controlar aquela alteração, aquela psicose. Depois, se descobre que ela já tem afecção neurológica, aí já eles encaminhados para a neurologia, aí nós fazemos os estudos todos que temos que fazer e pedimos a psicologia, porque é uma dependência, né? A droga, por exemplo, os estimulantes, os alucinógenos criam dependência, e esta dependência só com apoio psicossocial é psicólogo, familiares, a comunidade, amigos, e nós ajudamos neste contexto. Feliz ou infelizmente, temos aparecido quando estamos na fase muito crítica, não é? Porque as manifestações neurológicas levam um pouco mais tempo. Quando tu não estás com um coma, por exemplo, por intoxicação alcoólica ou por uso excesso de uma substância estimuladora, que é a cocaína, então nós não estamos muito preocupados em ver a parte neurológica, queremos ver realmente a parte de alteração de comportamento psicótica, para nós acalmarmos o toxicodependente ou doente. Para nós é doente, porque toxicodependência é uma doença, não é? É isso. E depois deste acompanhamento todo, o doente passar por este processo, o cérebro ou o sistema nervoso deste paciente volta a funcionar normalmente? Como eu disse antes, quando é mais precoce, quando é logo na fase inicial, com certeza que nós temos como o doente tem como voltar a ser normal. Faz a medicação toda, faz acompanhamento, suporte. Agora, quando é na fase mais avançada, que já tem sequelas, nós chamamos de sequelas neurológicas do cérebro, lesões cerebrais, em que já não podemos fazer muita coisa para além de acompanhar e dar um suporte de vida, aí já é um pouco mais difícil. Pois é, como a doutora Nashan esteve aqui a explicar, é importante darmos apoio, darmos o suporte ao tóxico dependente, porque afinal de contas ele está doente e precisa do apoio da família, dos amigos, enfim, da sociedade em geral. Vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já para a segunda parte do Saúde e Vida com mais informações. Até já! Estamos de volta, é o regresso do programa Saúde e Vida e para si, querido amigo telespectador que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre as complicações neurológicas causadas pelo consumo de drogas. É um tema bastante importante, é um problema grave de saúde pública no nosso país e não só, e por isso vamos a seguir esclarecer alguns mitos e verdades sobre este assunto com a ajuda da doutora Nashan. Misturar álcool com algumas drogas, incluindo medicamentos, pode ser fatal. É verdade, porque o álcool, para além de ser já uma droga estimuladora, misturado com outros medicamentos, nós não sabemos que tipo de medicamentos são, se também são medicamentos que causem depressão ou estimulação a nível do cérebro, a nível cerebral, causam uma intoxicação e o doente pode até chegar a ter um coma. Pode ter um coma e o doente não conseguir recuperar-se daquela intoxicação. Então, é verdade que não se pode misturar álcool com outros medicamentos. Todos os transtornos neurológicos são hereditários. Mito, porque nem todos os transtornos neurológicos são hereditários. Tem transtornos neurológicos hereditários e não hereditários. Os hereditários são de pais para filhos e familiares de primeiro ou segundo grau. Existem realmente doenças neurológicas que têm origem familiar, hereditária. O consumo de drogas danifica rapidamente os neurônios. Mito,
porque depende do tipo de droga em causa. Geralmente as manifestações neurológicas ou dano aos neurônios leva algum tempo, e o tempo e a quantidade de droga consumida tem consequência, ou então tem, é algo que temos que ter em conta, como é que consumimos, que tipo de droga consumimos, e a quantidade e o tempo que leva para ter um dano cerebral. Os neurônios são a parte maior que tem no cérebro, não é? Então, leva um tempo, mas depende realmente do tipo, da quantidade de droga e quanto tempo é que o toxicodependente usa a droga. Os bons hábitos alimentares podem ajudar no combate a doenças neurológicas. É verdade, sim, os bons hábitos podem influenciar para melhorar ou não adquirir doenças neurológicas, e uma das doenças que nos preocupam neste momento são os AVCs, em que são doenças neurológicas agudas e súbitas, em que a alimentação realmente conta muito. A alimentação rica em fibras, pobre em gorduras, e alimentações com mais vitaminas, fosfatos, magnésios, ômega 3, 6, e temos que melhorar a alimentação e balancear. Isto influencia bastante. Exercícios de reabilitação física ajudam no bom funcionamento do cérebro. Verdade, sim. O exercício de reabilitação física ajuda, porque ele ajuda, à medida que nós exercitamos, nós aumentamos o fluxo de oxigênio a nível do cérebro, e também temos a tendência de manter a atividade cerebral equilibrada, sem muitos sobressaltos. Então a excitação cerebral é normal e realmente ajuda. Esclarecemos então alguns mitos e verdades sobre as doenças ou sobre as complicações neurológicas, e já sabemos mais uma vez que uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são elementos fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro e do nosso organismo em geral. Vamos a mais uma curta pausa e voltamos já já com mais saúde e vida. Até já! Estamos de volta e este é o momento em que damos espaço aos nossos telespectadores para que eles participem do Saúde e Vida. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder algumas dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Aqui é Enigma. Eu gostaria de saber como é feita a avaliação de um paciente viciado em drogas. Olá, caro telespectador. A avaliação neurológica de um toxicodependente é feita que nem uma avaliação de toda a gente, todos os doentes, é igual, a exploração é igual, mas tem uma diferença quando o toxicodependente está numa fase agitada, numa fase de psicose. Aí temos que fazer uma avaliação um pouco mais rápida, enquanto quando o toxicodependente está numa fase de reabilitação, numa fase de abstinência, nós fazemos um exame neurológico completo. Então, a avaliação neurológica é muito complexa, mas nós vemos se o doente tem uma boa concentração, se o doente tem respostas óbvias, se o doente está orientado no tempo e no espaço. Fazemos perguntas, por exemplo, onde é que ele está, onde é que se encontra, qual é o dia do mês, o ano, quantos filhos tem, se tiver filhos, a idade. Esta avaliação é feita, é o estado mental, nós avaliamos o estado mental do toxicodependente ou do usuário de drogas. Então, é uma avaliação, no geral, igual a todos os doentes que nós temos. Entretanto, se tiver algum déficit motor, nós fazemos mais outros exames neurológicos, que é a força muscular, a sensibilidade, os reflexos, é muita coisa. E também vemos se tem uma rigidez de nuca, pode estar com uma toxicodependência ou com uma abstinência ou uma overdose, mas também ter uma meningite concomitante, ter uma outra lesão, uma outra doença que lhe leve a ir ao hospital. Então, a avaliação é idêntica
a um paciente normal, que não seja toxicodependente. Nós não temos um exame específico só para os toxicodependentes. A avaliação neurológica é em todo o contexto. Olá, doutora. Meu nome é Carla. Eu gostaria de saber que consequências os transtornos neurológicos podem causar na gravidez. Os transtornos neurológicos na gravidez podem causar, depende dos trimestres em que o doente está, em que a mulher está grávida, porque tem no primeiro trimestre, no segundo e no último trimestre, né? Porque são 9 meses. Então, se a senhora tem uma doença neurológica no primeiro trimestre de gestação, realmente a afecção neurológica que ela tiver pode sim afetar o feto e o bebê nascer com problemas neurológicos. Então, depois existem as afecções neurológicas nas fases mais tardias também, mas isto tem muito a ver com o tipo de afecção neurológica que a senhora tem, que a grávida tem no momento. Por exemplo, se a mãe tiver uma malária cerebral e que esteja num estado muito grave, realmente pode provocar uma diminuição do crescimento fetal e o bebê nascer com um peso pequeno para o tempo de gestação que a mãe teve. Olá, doutora. Eu chamo Sebastião Gomani. Gostaria de saber quanto tempo demora o tratamento de transtornos causados pelas drogas. O tempo depende e varia de doença para doença. Então, falar no geral, transtornos neurológicos agudos, nós tratamos naquela fase aguda, 1 a 2 semanas. Os subagudos também, até um mês. E depois tem os crônicos, que levamos muito mais tempo. E tem doenças neurológicas ou transtorno neurológico que o tratamento é para toda a vida. Isso também varia. Olá, doutora. Chamo-me Whitna Ivo Mohali. Eu gostaria de saber se filhos de consumidores de drogas podem ter problemas de desenvolvimento cognitivo? Filhos de consumidores de droga, no geral, não. Mas uma mãe grávida que consome drogas, realmente o filho, quando nascer, pode ter problemas cognitivos. Isto é claro. Olá, doutora. Meu nome é Natasha Alice. Eu gostaria de saber como ajudar um amigo a parar de consumir drogas. Eu penso que, como eu disse logo ao princípio, o consumo de drogas, para podermos tratar, ajudar um amigo, familiar, filho, é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho em equipe. Tem que ter, primeiro, vontade do próprio amigo em querer parar a droga, levar ao psicólogo, levar ao psiquiatra, levar ao médico e, se estiver no local em que tenha um médico neurologista, levar ao médico neurologista para poder fazer os exames, para ver se tem afecção cerebral já muito danosa ou se não tem. Aí o acompanhamento vai ser ideal. E depois tem o centro de reabilitação, em que nós podemos referir o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso filho para um acompanhamento mais personalizado. Bom, para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do programa Saúde e Vida. Já agora agradecer aos telespectadores pelo carinho da audiência, pela participação no nosso programa Saúde e Vida. São instantes finais da edição de hoje do nosso programa. Doutora Nashan, queremos agradecer a sua presença e, em jeito de últimas considerações, pode deixar algumas recomendações para os nossos telespectadores. Obrigada, Mércia. Obrigado, caros telespectadores. Assim, eu penso que é algo muito sério que nós temos que prestar atenção em relação ao uso de drogas, porque ele cria dependência. E esta dependência, nós, por vezes, não conseguimos controlar o nosso uso muito agressivo das drogas. E aí causa esta overdose. E a overdose provoca mesmo alterações, sim, graves, e que o doente
chega a entrar em coma e não se recupera e causa morte. Ou então, o uso concomitante de drogas e sucessiva e em maiores quantidades causa danos cerebrais. E cada neurônio danificado no nosso cérebro, nós dificilmente conseguimos retornar ao normal. Tem danos cerebrais irreversíveis e é muito grave. Então, o consumo de drogas, eu acho que não devia ser aconselhável, não pode ser aconselhável, e pedir à nossa sociedade, aos jovens, que não podemos misturar álcool com drogas, com medicamentos, mesmo com um paracetamol. Nós não podemos, é contraindicado e faz mal. Para além de fazer mal ao cérebro, também faz mal às outras partes, o fígado, o estômago e estas coisas todas. Então, temos que prestar atenção. As drogas não são boas e estragam o nosso acompanhamento social, a nossa vivência e o ambiente em que nos encontramos. Nós temos que parar. E também uma droga em que não se menciona e as pessoas acham que é normal é o uso do álcool. O álcool é uma droga que causa muitos danos a longo prazo. Se eu começo a consumir álcool aos 16, 17 anos, aos 27 eu já terei problemas sérios cerebrais, problemas de atrofia cerebral, problemas de alteração da cognição, memória. Então, é grave. Os jovens tendem a ignorar esta consequência, mas é muito, muito danosa, porque se eu chego aos 30 anos já tenho problemas cerebrais de memória, de marcha e estas coisas, então é muito grave. Temos que desencorajar o uso de drogas psicoativas, alucinógenas, estimulantes, depressoras e também o uso do tabaco. O tabaco também tem a nicotina, que é uma das drogas estimulantes. Em excesso também faz mal. Para além do cérebro, faz mal aos pulmões. Então temos que parar, temos que ter uma maior boa qualidade de vida e melhorar os nossos hábitos e não as drogas, porque as drogas não fazem bem em momento nenhum. Então as drogas em que nós mencionamos, okay? Tem as drogas que servem para medicamentos, para doenças crônicas, isso tudo bem. Quando é prescrito pelo médico, é aconselhável até um certo ponto, mas acho que temos que desencorajar o uso de drogas, porque para mim, como neurologista, os danos cerebrais, os neurônios quando se desgastam, nós não conseguimos revertê-los e é muito chato. Certo, e como neurologista tem de lidar dia a dia com esta situação e tem visto muitos casos de jovens que são tóxicos dependentes a darem entrada nas enfermarias do Hospital Central? Sim, sim, como neurologista e como médica de urgência. Temos observado, eu tenho observado muitos jovens a dar entrada, mas numa fase de alteração de comportamento, psicose, aquela fase de abstinência em que tem aquelas manifestações neurológicas todas patentes e as manifestações psiquiátricas. Por dia chegam a entrar 3 a 4 doentes toxicodependentes com overdose e em intolerância e em abstinência e com manifestações psíquicas muito graves. Pois é. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Doutora, muito obrigada pela sua presença e participação. Esperamos contar com a presença da doutora nas próximas oportunidades. Obrigada, Mércia, pela oportunidade e a todos os colegas e telespectadores pelo tempo. Certo. Bem, como a doutora bem disse, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua atenção. Chegamos ao fim do nosso programa e o nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais, através do nosso e-mail e deixar as suas recomendações. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.